Bem-vindo ao canal, meu nome é Lucian Correia e eu sou a voz que vai narrar essa pregação para você. Essa pregação foi tirada do livro Milagres e Parábolas do Nosso Senhor, 173 pregações de Charles Spurgeon. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de inscrever no canal para não perder outros vídeos iguais a esse. Agora, sem mais delongas, vamos à pregação e que Deus te abençoe e fale com você. Outro ponto que penso ter Nosso Senhor desejado nos ensinar é que devemos perseverar na oração. Este, aliás, é provavelmente o sentido primordial. Se pedimos a Deus uma misericórdia, não há por que entendermos que não mais devemos insistir para não perturbá-lo, mas sim temos por intermédio de tal petição de continuarmos a voltar constantemente a Ele. Se já pedimos a Ele 7 vezes e não fomos ainda atendidos, devemos retornar a Deus 7 vezes 7. No caso de misericórdias temporais, poderá haver certamente um limite e o Espírito Santo nos fazer sentir então que não mais o demandemos. Nesse caso, aceitemos felizes declarando: seja feita a vontade do Senhor. Se o pedido for para algo especial que nos seja concedido como um grande favor, temos de permitir que o espírito de submissão nos controle, de sorte que depois de havermos buscado o Senhor e não obtido totalmente ou em parte aquilo que desejávamos ou como almejaríamos, fiquemos contentes com a promessa: minha graça te basta. Não mais pedindo, por exemplo, que seja removido o espinho da carne. Todavia, com relação às misericórdias espirituais, especialmente quando solicitadas mediante orações compartilhadas em uma igreja, quase sempre, se não sempre, não existe recusa por parte de Deus. Nesse caso, se desejamos obter sucesso, precisamos realmente persistir, prosseguirmos incessantemente e constantemente, sem dar pausa em nossa oração, até havermos alcançado a misericórdia solicitada em toda a sua plenitude. Eis aí onde se aplica de fato o dever de orar sempre e nunca desfalecer, de que nos fala o texto. Semana após semana, mês após mês, ano após ano, a conversão de um filho querido sendo a principal súplica de um pai, a persuasão do marido que não se converte, habitando dia e noite o coração da esposa até que se realize, jamais se deve apontar como motivo 10 ou 20 anos de oração sem sucesso para basear a decisão de abandonar seu desejo de cunho espiritual. Não se deve estabelecer nesse particular limite algum a Deus, mas enquanto houver tempo de vida, dedicá-lo a pedir pelo objeto de sua súplica, continuar a rogar com toda a fé e vontade ao Deus de Jacó, em nome de seu Filho, nosso Senhor. Também não deve o pastor apenas ocasionalmente pedir bênçãos para o seu povo e, recebendo tal graça, em certa medida abandonar a esperança de uma outra futura intercessão. Deve, pelo contrário, perseverar veementemente, sem pausas, sem poupar energia, clamando alto e sem temor, até que as janelas do céu se abram e bênçãos suficientes sejam concedidas à sua congregação. Ó irmãos, quantas e quantas vezes pedimos a Deus e não somos atendidos por batermos, mas não esperarmos o tempo necessário à sua porta. Batemos uma vez ou outra a porta da misericórdia, e como nenhum mensageiro abre a porta e nos recepciona, seguimos de mãos vazias o nosso caminho. Muitas orações se parecem como brincadeiras de crianças que fogem ao bater a porta, e quando esta é aberta já não se vê rastro nenhum dos meninos. Que a graça continue caminhando lado a lado com os anjos de Deus e que nunca deixe de voltar sua atenção para conosco. Que o Senhor nos dê a certeza de que a causa que defendemos é tal que nela obteremos sucesso, pois dessa vitória dependem outras almas. Que a glória de Deus esteja ligada a essa causa, sobretudo no caso em que o estado de outras pessoas inspire maiores cuidados. Na verdade, ainda que quiser
quiséssemos desistir de orações por nossa vida, ou até pela vida daqueles que nos são próximos, pela alma de outros homens, não podemos de modo algum desistir de orar, mas sim temos de nos empenhar em suplicar mais e mais, de novo e de novo, até obtermos a resposta. Não poderia terminar essa parte sem observar que gostaria o nosso Senhor que aprendêssemos também que devemos orar de maneira mais frequente. Não somente deve-se ter sempre espírito de oração, fazendo da vida inteira uma prece e perseverando em todos os objetivos que são caros à alma, como deve haver maior frequência de oração entre o povo santo. Tiro este pensamento da parábola, em que deduz o juiz: todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Sua devoção não terá continuidade se você não estabelecer determinado tempo e ocasião de orar. Não há orientação alguma quanto a tempo nas Escrituras, senão nos exemplos de homens santos, pois na verdade o Senhor confia muito no amor e na força espontânea do desejo interior do seu povo. Não determina, por exemplo, orem das 6 às 7 horas da manhã todos os dias, nem orem à noite das 8 às 9 ou das 10 às 11, mas diz tão somente por intermédio do apóstolo Paulo: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Não obstante, todo cristão pode constatar ser muito útil ter horários regulares para esse exercício, e tenho minhas dúvidas de que qualquer piedade possa ser mantida sem que determinado horário para oração seja cuidadosamente observado. Lemos sobre o apóstolo Tiago, que ele orava tanto que seus joelhos se endureceram de se ajoelhar, e conta Fox que Latimer, durante o período de seu cárcere, passava tanto tempo ajoelhado que o velho homem não conseguia levantar para fazer as refeições, tendo de ser erguido por outros. Quando não mais pôde pregar, encurralado por muralhas de pedra, as preces que de Latimer subiam aos céus eram por seu país, e ainda hoje recebemos as graças desses seus pedidos. Daniel orava com as janelas abertas diariamente e a intervalos regulares. 7 vezes no dia eu te louvo, diz o Salmo 119, 164. E Davi declara ainda que, de tarde, pela manhã e ao meio-dia irá orar a Deus. Salmo 55, 17. Queira Deus que não sejam tão grandes os intervalos de nossas orações, que sejam mais próximos uns dos outros os poços em que nos saciamos durante a peregrinação da vida. Permaneçamos sempre em oração. Nosso Senhor quer dizer, para resumir, que o crente deve exercitar na totalidade a oração, orar em todas as circunstâncias. Não existem horas canônicas no dia, nem dias canônicos na semana cristã. Devemos orar em qualquer estado, seja na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença, nos dias felizes de festa e nos dias tristes de lamentação. Devemos orar no nascimento e no funeral, orar quando a alma se encontra feliz em nós por causa de abundantes misericórdias, e quando nossa alma nos arrasta até as sombras da morte em consequência de assuntos os mais graves. Orar por todas as interações, seculares ou religiosas. A oração deve santificar tudo. A palavra de Deus e a oração devem vir acima e sempre antes das coisas comuns da vida diária. Devemos orar por uma compra importante, ao entrar e ao sair da loja. Lembremos-nos de como nos tempos de Josué, os gibeonitas enganaram Israel por não haverem as autoridades do povo de Deus consultado ao Senhor. Que você não seja enganado por causa de tentação semelhante de autossuficiência, como bem pode acontecer se não se achegar ao Senhor todos os dias para pedir: vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 24. Ninguém jamais há de errar
por orar demais. Jamais cometerá engano por pedir com frequência a orientação de Deus. Pelo contrário, descobrirá orientação graciosa para seus olhos se, em uma bifurcação de caminhos em que ambos pareçam corretos, parar um segundo que seja para pedir a Deus: guia-me, ó grande Jeová. Orai sem cessar, é o que acabo de lhes explanar do púlpito. Vão agora e o apliquem em sua vida. Finalizamos então essa mensagem. Quero saber o que Deus falou com você e o que você achou desse conteúdo. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueça também que deixei aqui o link para comprar o livro pela Amazon, e não se esquece também de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens como essa. Deus abençoe e até a próxima.